Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nós vamos hoje trabalhar com a prova Brasil de matemática, certo? E nós vamos trabalhar situações envolvendo a multiplicação. Agora dá para ver, né? Vocês já estão estudando há um tempo a tabuada de multiplicação, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver na prática como se desenvolve a multiplicação. Vamos lá. Atividade 1. No refeitório da escola de Fabiana, há 8 mesas, cada uma com 6 cadeiras. Quantas cadeiras ao todo no refeitório? Vocês estão vendo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesas. Então, vamos colocar logo aqui, na letrinha A, quantas mesas tem no refeitório? 8. Letra B. Quantas cadeiras há em cada mesa? Vamos contar quantas cadeiras tem? Aqui está dizendo 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 cadeiras em cada mesa. E o que é pedido na atividade? Quantas cadeiras há no refeitório? Então, aqui é a letra C. Vocês vão colocar isso aqui. Quantas cadeiras há no refeitório? Então, ele quer descobrir quantas cadeiras tem. Então, vamos lá, continuando no passo a passo, para vocês descobrirem como é que acontece a multiplicação. Então, vamos lá. Na letra A, temos aqui. Podemos calcular o total de cadeiras efetuando uma adição. Complete a adição a seguir e depois responda. Vamos lá. Aqui, ele pede aqui para a gente calcular o total de cadeiras fazendo uma adição. Então, eu tenho aqui a quantidade de mesas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mesas. Em cada mesa, nós temos quantas cadeiras? 6. Então, eu vou colocar aqui 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6. Que vai ser igual a quanto? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui a vocês como é que a gente vai fazer. Aqui, ó. Vamos lá, 6, mais 6. Cadê o 6? Mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 6. Será que tem 8 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 8 vezes, certo? Então, eu tenho aqui, olha, as cadeiras de cada mesa, olha. Aqui, cada número desse vai representar uma mesa. Cada um, então, tem 6 cadeiras. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil para vocês. 6 mais 6. Deixa eu colocar aqui. 6 mais 6 é 12. Então, vamos botar aqui. Vou botar só uma chavezinha aqui. Que aí vocês vão ter uma noção. Vamos somar separado para vocês. 6 mais 6, 12. 6 mais 6, 12. E 6 mais 6, 12. Vamos ver se vocês conseguem compreender. Então, se eu pegar aqui e somar, vou armar agora aqui, desse jeito aqui, para que vocês conhecem já, né? Sinalzinho demais aqui. Só para vocês terem uma noção. Lembrando, unidades e dezenas.
Primeiro a gente soma as unidades. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Tira esse tracinho. Unidades embaixo de unidades, vai ver. E aqui, 1, 2, 3, 4. Então, deu quanto aqui? 48. Então, 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6 vai dar 48. Então, vamos lá voltar para o nosso livro. Vou aumentar aqui. Então, aqui, 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6 vai dar quanto? 48. Você vai colocar aqui 48. Qual foi o total de cadeiras que você calculou? 48. Letra B. Que outra operação podemos efetuar para calcular o total de cadeiras no refeitório? Será que eu faço subtração? Será que eu faço multiplicação ou será que eu faço divisão? Gente, subtração não é, porque subtração eu vou tirar, certo? Divisão também não é, que eu vou dividir, separar, certo? Então, a outra operação que eu posso fazer é a multiplicação, certo? Então, aqui vocês vão marcar multiplicação. Além da adição, eu posso fazer a multiplicação. Letra C. Para saber o total de cadeiras no refeitório, podemos calcular o resultado de 8 mais 6. Foi 8 mais 6 que a gente fez? Não. Foi 6 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Então, não foi essa. Foi 8 menos 6? Vamos lá, primeiro. 8 mais 6 vai dar quanto? 8 mais 6 vai dar 14, certo? Então, não é 48, como a gente viu aqui. Então, essa aqui já está errada, não marca. 8 menos 6. Foi 8 menos 6 que a gente fez? 8 menos 6 é quanto? 2. Então, não é. 6 vezes 8. 6 vezes 8 vai dar 48. Então, calculamos o resultado para saber o total de cadeiras, 6 vezes 8. Então, ao todo, há quantas cadeiras no refeitório? Nós colocamos aqui 48, né? Então, há 48 cadeiras no refeitório. Então, vamos para a próxima página. Aqui, atividade 2. Cláudia e Pedro estavam organizando suas figurinhas da Copa do Mundo de Futebol. Veja como cada um organizou o que tinha. Aqui são as figurinhas de Cláudia e aqui as figurinhas de Pedro. Cláudia organizou três colunas. Olha, primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Cláudia fez 3 colunas com quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Ela fez 3 colunas e 4 linhas. E Pedro fez quantas colunas? 1, 2, 3, 4. 4 colunas com quantas linhas? Engraçadinho. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Certo? Aqui no de Cláudia, quantas figurinhas tem em cada coluna? 1, 2, 3, 4. E quantas figurinhas tem na linha? 1, 2, 3. Então, é 3 e 4. Ou 4 e 3. Certo? E Pedro tem 1, 2, 3, 4. 4 figurinhas na linha e 1, 2, 3 na coluna. Certo? Então, vamos lá. Quem tem mais figurinhas? Cláudia ou Pedro? Quanto a mais? Então, vamos lá. Cláudia organizou suas figurinhas em quantas linhas? Cláudia organizou quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Então, aqui você vai colocar 4 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3 colunas.
Então, você vai colocar aqui na letra A que Cláudia organizou 4 linhas, 1, 2, 3, 4. 4 linhas e 3 colunas, certo? Olha aqui, esse aqui é de Cláudia. 3 colunas e 4 linhas. E Pedro? Pedro organizou suas figurinhas em quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas e quantas colunas? 1, 2, 3, 4. E 4 colunas, certo? 3 linhas e 4 colunas. Foi a de Pedro. Letra C. Para responder a pergunta da atividade, devemos calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, de Pedro ou das duas crianças. Nós temos que calcular a das duas crianças, certo? Qual a operação que podemos utilizar para calcular a quantidade de figurinhas de cada criança? Uma divisão? Não é uma divisão, porque lembre, divisão a gente vai separar, a gente vai dividir, certo? Subtração. Subtração eu vou retirar. Se eu vou retirar, não dá para saber o total geral. Eu vou multiplicar, certo? Então, vou fazer uma multiplicação para saber quantas figurinhas cada criança tem. Vamos lá. Letra A. Para calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, podemos efetuar 4 vezes quanto ou 3 vezes quanto, que vai ser igual a... Então, vamos lá. Cláudia primeiro, né? Cláudia tem 1, 2, 3 linhas. 3 linhas vezes... 3 linhas não, seria 3 colunas. Vezes 1, 2, 3, 4 linhas. 3 vezes 4. E ela tem aqui 4 linhas, 1, 2, 3, 4, vezes quantas colunas? 1, 2, 3. Aqui você vai colocar 3. 4 vezes 3. Vamos lá. Se eu fizer primeiro a adição, vamos voltar para cá. Vamos apagar aqui. E vamos lá. 4 vezes 3 é igual. Aí, vamos lá. 3 vezes 4. Então, eu vou colocar aqui. 1, 2. Vamos só um azinho, né? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos pôr os azinhos. Azinho, 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 azinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas. 4 linhas e tenho uma... Não, aqui não dá não. 1, 2, 3 colunas. Vamos lá. 4 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui um total de 12. E se eu multiplicar 3 colunas vezes 4 linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Vai mudar a quantidade? Mudou a quantidade aqui? Não, vai continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, a gente descobriu aqui que a ordem desses fatores aqui não altera o resultado na multiplicação. Tanto 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 4, certo? Porque a ordem de cada fator não vai alterar o resultado, certo? Porque não vai modificar a quantidade. A quantidade sempre será a mesma, porque os fatores serão sempre os mesmos, olha. Quando vocês estão estudando tabuada, vocês estão percebendo isso. Eu mandei estudar até o numeral 4 e vocês já perceberam que, mesmo que eu inverta a ordem dos números na multiplicação, o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso livro. Aqui, 4 vezes 3 é igual a
12. Ou 3 vezes 4 é igual a 12. Então, Cláudia tem 12 figurinhas. Para calcular a quantidade de figurinhas de Pedro, podemos efetuar 3 vezes, olha, 1, 2, 3, 4 linhas. 3 vezes 4 linhas. Ou, linha não, gente, coluna. A linha já tem aqui, que são as 3. Olha, 1, 2, 3. 3 linhas vezes 4 colunas. 3 vezes 4 é igual a quanto? 12. Ou 1, 2, 3, 4 colunas vezes 1, 2, 3 linhas vezes 3 vai dar 12. Então, Pedro tem quantas figurinhas? 12 figurinhas. Quem tem mais figurinhas? Cláudia ou Pedro? Nós descobrimos que eles têm a mesma quantidade de figurinhas. Mesmo que eles tenham colocado a ordem de colunas e de linhas diferentes, a quantidade continua sendo a mesma. Então, quem tem mais figurinhas? Os dois têm a mesma quantidade de figurinhas. Então, vocês vão colocar lá. Os dois têm a mesma quantidade de figurinhas. Então, vamos lá para a nossa atividade 3. Vamos lá? Observe a sala de aula em que Rafael estuda, vista de cima. Gente, nós já vimos isso em geografia e em matemática também. O ano passado, vocês estudaram no 3º ano isso, certo? A visão de cima para baixo, a visão de frente, a visão lateral e a visão oblíqua, que vê, certo? Tanto em cima como nas laterais, certo? Vocês já estudaram isso. Então, aqui é a sala de Rafaela, vista de cima, né, Rafinha? A nossa sala. Quantas carteiras ao todo nessa sala? Vamos lá. Novamente, a gente vai ver aqui linhas e colunas, certo? Linhas e colunas. Então, vamos lá. Letra A. O que a imagem acima representa? A sala de Rafaela vista de cima, certo? Isso que a figura representa, a sala de Rafaela vista de cima. Letra B. O que é preciso descobrir para responder a pergunta? Eu preciso saber a quantidade total de carteiras, certo? Letra B, eu preciso saber a quantidade total de carteira. Letra C, que operação podemos efetuar para responder à pergunta da atividade? Será que eu vou fazer uma subtração? Será que eu vou fazer uma multiplicação? Ou será que eu vou fazer uma divisão? Gente, novamente, vamos lá. Subtração eu tiro. Multiplicação, eu vou multiplicar um fator pelo outro, para saber o total. E divisão eu vou separar, eu vou dividir em grupos, certo? Então, aqui eu quero saber o total de cadeiras. Para eu saber o total de cadeiras, de carteiras, eu tenho que fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar linhas por colunas, certo? É a forma mais fácil de você compreender, porque você está visualizando, certo? Por isso que eu estou falando assim, que a gente vai multiplicar linhas por colunas, porque é fácil de você visualizar e de você ainda somar, certo? Até você ter uma habilidade maior e já conseguir raciocinar que a multiplicação é uma adição, só que com várias parcelas, certo? Aí, sim, aí a gente pode passar, quando você já tiverem memorizado bastante a tabuada, aí você consegue fazer isso aqui sem precisar visualizar linhas e colunas. Mas enquanto vocês ainda estão no início do aprendizado da multiplicação, aí vocês vão visualizar, porque fica mais fácil de vocês aprenderem, certo? Então, na letra C, nós vamos efetuar uma multiplicação. Vamos lá responder aqui. Letra A. Há quantas fileiras com 7 carteiras cada uma? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada fila tem 7 cadeiras. Carteiras, não é isso? Então, quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5.
fileiras ou colunas, não é isso? Então, eu tenho 5 fileiras com 7 carteiras. Letra B. Quantas fileiras com 5 carteiras cada uma? Agora, eu posso contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Quantas fileiras de 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fileiras com 5. Nós vimos que eu tenho 5 com 7, que foi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 1, 2, não é você não que eu quero. Vou pra cá. 2, 3, 4, 5 colunas com 7. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas com 5. Eu tenho aqui 5 e aqui 7. Letra C. Complete para calcular a quantidade total de carteiras. Multiplicação. A primeira multiplicação, eu vou pegar 5 vezes quanto? Vezes 7. 5 vezes 7 é igual a 35. Que depois aqui eu posso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, 5 fileiras vezes 7 dá 35. Ou 7 fileiras vezes 5 vai dar também 35. Porque aqui, olha, eu não mudei a quantidade. Eu só multipliquei colunas por linhas. E aqui agora eu vou multiplicar linhas por colunas. Então, todos dois aqui vai dar 35. Então, ao todo, há 35 carteiras na sala. Ok? Próximo. Atividade número 4. Bárbara foi almoçar em um restaurante. Veja as opções de massa que o restaurante oferece aos seus clientes. Combinando um tipo de massa com um tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Ela tem 2 tipos de massa, espaguete e nhoque. Gente, eu nunca comi nhoque. Acredita? Eu só sei que ela é feita de batata, mas eu nunca comi. Só comi só espaguete, né? Que a gente, né? Macarrão, né? Mas nhoque eu nunca comi. Então, ela tem 2 tipos de massa, nhoque e espaguete, certo? E aqui tem os tipos de molho, molho branco, molho vermelho e bolonhesa, certo? Então, aqui, combinando um tipo de massa com um tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Então, vamos lá. Quais tipos de massa o restaurante oferece? Ele oferece espaguete e nhoque. Então, vocês vão colocar aqui, espaguete e nhoque. Letra B. Quais tipos de molho o restaurante oferece? Ele oferece branco, vermelho e bolonhesa. Então, vocês vão colocar aqui, branco, vermelho e bolonhesa. Escrevam direitinho, certo, gente? Tem NH, tem GUE, certo? Então, escrevam direitinho. Letra C. O que Bárbara deve fazer para montar a sua refeição? Ela deve combinar um tipo de massa com um tipo de molho, certo? Ela vai combinar essas massas com esses molhos. Então, aqui, a letra C, você vai colocar isso. Ela vai combinar as massas com os diferentes molhos. Quantos tipos de massa há no cardápio? Quantas massas? 2. Então, 2 tipos de massa. Você vai colocar aqui o numeral 2. Letra B. Quantos tipos de molho há no cardápio? Olha aqui quantos molhos. 1, 2, 3. Então, você vai colocar aqui 3 tipos de molho. Certo? Letra C. Escolhendo espaguete, há quantas opções de molho?
Se eu pegar só o espaguete, quantos molhos eu vou ter? 1, 2, 3. 3 tipos de molho. Escolhendo o nhoque, há quantas opções de molho? Novamente, 1, 2, 3. 3 tipos de molho. Complete e calcule quantas são as opções de Bárbara. 2 massas, então vai botar aqui 2 tipos de massa, vezes quantos tipos de molho? 1, 2, 3. 3 tipos de molho. Então, eu vou ter quantas combinações? 2 vezes 3. Então, vai ser 2, 3 vezes. Então, é 2, 4, 6. Certo? 6 combinações. Então, eu vou colocar aqui o numeral 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, Bárbara tem 6 opções para formar sua refeição. Ok? Vamos para a nossa atividade 5. Observe o preço do tomate numa banca de feira. Gente, eu vou olhar aqui no meu livro, porque eu não estou enxergando. Ok, eu uso óculos e nem com o máximo aqui de tamanho eu estou enxergando. Por isso que eu boto aqui o livro aqui em frente a mim, porque tem vezes que eu não consigo enxergar na tela aqui, certo? Então, aí está escrito que é 3 tomates por R$1, certo? 3 tomates por R$1. Vocês vão aí com o livro em casa, vocês vão ver, né? Quanto Carmen pagará por uma dúzia de tomates? Letra A. Qual é o preço do tomate anunciado na banca? 1 tomate por R$3 ou 3 tomates por R$1? 3 tomates por R$1. Responda. Letra A. Quantos tomates há em uma dúzia? É 6 tomates? Uma dúzia é 10? Ou uma dúzia é 12? Uma dúzia é 12. Complete a tabela e a frase a seguir. R$1 são 3 tomates. R$2 são quantos tomates? 6 tomates. E R$3 aqui são quantos tomates? 9 tomates. E R$4. R$4 são 12 tomates. Por quê? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12. Certo? Carmen pagará R$4 por uma dúzia de tomates. Certo? Essa aqui é facinho, né? Pronto. Aqui nós terminamos a nossa atividade de hoje de multiplicação. Na próxima aula, nós iremos para a lição 7, que tem mais atividades de multiplicação. E espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho hoje. Peguem a tabuada, podem fazer com a tabuada do lado para vocês começarem a memorizar mais, certo? A multiplicação, nós já tínhamos estudado a tabuada até o numeral 4, mas eu vou passar no sábado já outros números para vocês irem aprendendo mais, memorizando mais a tabuada de multiplicação, tá certo? Beijo e até a próxima aula.